Tá no ar, DPcast, o projeto. Aqui falamos de tudo sobre o mundo de DP e operações de RH de um jeito descontraído, sem rodeios e cheio de bom humor. Quer saber os bastidores, as curiosidades e os desafios dessa área tão essencial às empresas? Se realmente apertamos o botão ou se guardamos secretamente alguma bola de cristal, a gente conta tudo sem papas na língua. Combinamos profissionalismo com uma boa dose de informalidade e diversão. Porque, afinal, trabalho não precisa ser chato. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do DPcast, o projeto. Eu, Sara Pereira, super, hiper empolgada com esse projeto. Nada mais que Gui Silva aqui comigo, nesse clima amistoso dos nossos episódios. Estão curtindo os temas? Tá incrível, a gente está apaixonado com esse projeto. Finalmente ele saiu do papel. E hoje, que tipo de pastel nós vamos fritar, Gui? Hoje é mais do que um pastel. Como a gente pode explicar isso, Gui? Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos lá. Olha, Sara, eu diria que são alguns pastéis. Eu diria que a gente vai Pois é. contar a história de como a gente começou a fritar pastel. E por É que que a gente sobre está isso. fritando pastel? Então, assim, para quem é da minha época, vai lembrar muito ali do Castelo rá tim que tinha um episódio que falava Senta que lá vem história. Isso aí. Basicamente isso que a gente vai fazer hoje no nosso episódio. Então, hoje a gente vai falar o quê? Sobre como tudo começou, por que estamos aqui, da onde surgiu o DP, ele brotou do nada? Como surgiu o departamento pessoal? Então, senta que lá vem história, porque a gente vai começar a contar um pouquinho de como tudo começou, como foi a origem do departamento pessoal. É ou não é, Gui? Isso aí, isso aí. E aí a gente vai começar como aquele clássico Era uma vez. A gente vai ter que voltar, galera, um pouquinho no tempo. Então, convido vocês a fazer uma viagem no tempo. Então, se você vai ser como a Sarah disse, como a gente vai contar uma história aqui pra vocês. Pega um chá, um suco, uma água, senta, ou um vinho, se você for adepto ao álcool. Eu sou maravilhoso, tá um tempo em São Paulo, inclusive, porque eu sou de São Paulo. Maravilhoso. Ai, delícia. Entendeu? Seu vinho, sua água, seu Maravilhoso. café, seu chá e vem com a gente então nessa pequena viagem do tempo. Bom, tudo começou lá Boa. atrás, quando descobriram, com muitas aspas aqui, o Brasil, né? Porque ele não foi bem, você descobre uma coisa que já tá lá, já tinha gente lá, né? Mas enfim, esse é o termo que a história Esse é o dá. foco. Quando descobriram que o Brasil e os portugueses vieram para cá, que um parêntese muito grande é que além de roubar todo o nosso ouro, trazer inúmeras doenças e matar um monte de indígena, eles também tentaram explorar a nossa mão de obra, né? Que na É época tinha o sobre quê? isso. Indígenas, pessoas aqui indígenas, e essas pessoas indígenas, ou também que a gente pode chamar de povos originários, é, eles tentaram fazer a exploração de mão de obra, mas não deu muito certo na época, né? Não deu muito certo. E aí, em meados ali do século XVI, a escravidão, né, em escala global, ela tornou, ela era a base, assim, que sustentava a economia colonial, que para relembrar um pouco aqui das nossas aulas de história, era baseada na exploração de riquezas para atender aí todo o mercado externo por meio da mão de obra escravizada, né? Então, é daí que a gente parte desse mundão velho de trabalho, né? É, é fato, né? E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente tem aí toda a época da escravidão, começou lá na época dos indígenas, e aí a gente tem em 1850 o tráfico negreiro, né, que foi proibido. Finalmente começaram a ter sã consciência do que estavam fazendo e proibiram o tráfico negreiro. Mas o trabalho por si não parou, né? Ele continuou tendo trabalho. Então, por mais que o aumento da exploração dos escravos era uma busca incessante para a mão de obra ali, para poder fazer aquele trabalho acontecer,
Com a proibição, a gente começa a ter outros tipos de mão de obra, como de artesãos, de manuais ali, de agrícola, né? Então, naquela época, Sara, ok, Gui, ok, a gente já sabe um pouco de história, estudamos isso na nossa escola. Eu sei, e o Gui também sabe. Mas por que que a gente está contando um pouquinho disso para vocês? Porque naquela época já existia alguém que administrava essa jossa, essa bagunça que é o nosso Brasil, que eram da época dos tempos feudais, eram o quê? Os senhores de engenho. Eles já faziam o papel de administração dos escravos, né? Então, para quem não está me vendo, eu estou aqui, inclusive, fazendo aspas dessa palavra escravos, porque a gente sabe um pouco da nossa história. Então, já existia ali os senhores de engenho, que faziam todo o papel administrativo, que não eram funcionários, não tinha legislação trabalhista, e a gente vai falar sobre essa pauta ainda, mas eles tinham que administrar, né? Então tinham ali os escravos, os tempos feudais, ali os tempos feudais para administrar. Com a Lei Áurea, em 1888, a gente tem ali a libertação dos escravos. Então, não temos mais aquela mão de obra escravizada. Novamente, eu não posso dar ênfase com as minhas palavras, eu vou Sim, dizer isso, muito porque importante apontar a isso. porque a escravidão continua. Elas só assinaram papel, mas não resolveram o problema em questão naquela época, né? Então, continua tendo, não tem ali os escravos, é, com escravidão, mas precisa ainda ter pessoas trabalhando, porque a mão de obra continua, os trabalhos continuam, a gente continua tendo trabalho, né? Não havia mais escravos, mas a gente começa a ter o quê? Imigrantes. Então, se você der uma linda um pouquinho mais na história, você começa a ver que a gente começa a receber no nosso país muitos imigrantes pós período de escravidão, por exemplo. Então, a gente começa a incentivar, o nosso país começa a incentivar a imigração europeia para trabalhar nas lavouras de café, principalmente no Sudeste, né? A gente tem ali muitos alemãos, muitos italianos, muitos espanhóis que começam a imigrar aqui para o nosso país para começar a ter uma busca de condições melhores de vida. Quem aí nunca estudou isso, né? Quem nunca estudou, a gente pode ter isso como exemplos nas novelas, né? Vou Uhum. aqui sair um pouquinho do mundo da lei, da história real e ir para o mundo imaginário que é as novelas. Então, se você pegar um pouquinho das novelas da Globo, você começa a ver que a gente tem novelas que falam muito de imigrantes, que Sim. migram para o nosso país por causa da lavoura, por causa de melhores condições de vida. E em qualquer lugar que você for, São Paulo, você vai ver muitos italianos, você vai ver Sim. muitos alemães, muitos espanhóis, que é um pouco do reflexo dessa história que a gente está contando aqui, né, Gui? Sim, exato. E até pode ter alguém de uma família de imigrante, né, que veio para o Brasil. Conheço alguns amigos, Exato. inclusive, que é de família que veio fugindo da guerra, buscando condição de vida melhor e, né, imigrou para o nosso país. Aí isso a gente já pula ali, já dá um pequeno salto para meados de 1889, 1930, que aí começa a história da formação dos sindicatos no Brasil, porque, galera, chega um monte de gente para trabalhar, alguém tem que organizar esse rolê. Assim, Uma entendeu? zona, né? Não Uma dá para zona. ficar assim, tipo, um monte de gente vem aqui trabalhar, e aí? Tem que alguém organizar essa galera. Entendeu? E aí os sindicatos, para quem não sabe também, hoje eles têm um papel de regular aí as normas coletivas para uma determinada categoria de trabalho. Então tem os sindicatos dos motoristas, os sindicatos dos lojistas, sindicatos dos jornalistas, sindicatos dos atores e artistas. Então, para cada categoria de trabalho, a gente tem um sindicato que representa essa categoria e impõe normas e condições que as empresas vinculadas a essas categorias têm que seguir. Tá? Isso aqui é um ponto importante só para relembrar, ou porventura alguém que não é da área, né, saiba. E aí, nessa época, os sindicatos começaram a ser criados, influenciados por essa massa de pessoas que vieram para o Brasil. E aí, lá no final do século XIX, a economia começou a sofrer uma transformação gigantesca, marcado por esse ponto que a Sara trouxe, da abolição da escravatura e a proclamação da República. E, além disso, nessa época, é importante lembrar que começou a industrialização no Brasil. E o que que é a industrialização? Relembrando, ela foi um marco porque ela foi marcada por a expansão da malha ferroviária, principalmente no país, a expansão da indústria alimentícia, principalmente a indústria de base, de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos, utensílios, indústria química, a indústria farmacêutica e de papel e celulose.
E principalmente em São Paulo, que fica na região sudeste do país, foi um marco na história do trabalho pelo acúmulo do capital do café. Por muito tempo no nosso país, o café foi o carro-chefe da economia. Né? A economia girava muito com a produção, o transporte, a venda e até a exportação de café. Então, a nossa economia girou muito em torno disso. Então, com esse acúmulo do capital do café e a disponibilidade de mão de obra e também a Primeira Guerra Mundial, que dificultou a importação e impulsionou muito a produção interna, então foi difícil países fazerem importação de café do Brasil, porque teve esse impacto da Primeira Guerra Mundial, e a gente começou a produzir para dentro para vender para dentro. E foi nessa época que surgiram várias marcas que a gente conhece muito bem hoje. A Cervejaria Antártica, quem não conhece a Cervejaria Antártica, gente? A Cervejaria Antártica Paulista, Indústrias Reunida Francisco Matarazzo, família Matarazzo, uma das famílias mais ricas do Brasil, para quem não sabe. E as condições de trabalho nas fábricas eram extremamente precárias. Então chegou uma época que tinha uma grande demanda de produção devido à industrialização, e tem que ter gente para atender essa demanda. Só que ainda era uma época muito embrionária, o país estava começando a se desenvolver, se construir, e com isso as condições de trabalho eram precárias, porque tinha muita demanda e absolutamente zero regulamentações trabalhistas, e as pessoas ficavam com jornadas de trabalho imensas devido à alta demanda, salários baixos, e foi nessa época que surgiram os primeiros movimentos operários. O pessoal, opa, isso aqui não tá legal, não. Para lutar por melhores condições de trabalho, e aí que a gente começou os primeiros movimentos, né, em busca de melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas. Greves e manifestações, naquela época, se tornaram extremamente frequentes, porque o trabalho era extremamente precarizado. Né? E aqui eu trouxe literalmente trabalho de centavo. Se a gente acha que hoje o nosso trabalho era de centavo, naquela época era real mesmo. Real. Exato. E aí teve duas grandes greves que marcaram. Uma em 1917, aqui em São Paulo, que teve a participação de milhares de trabalhadores de vários setores reivindicando melhores salários e condições de trabalho. E essa greve, inclusive, foi duramente reprimida pela polícia, houve, né, relatos de prisões e mortes. Em 1919, também teve uma outra greve, com impacto gigantesco, que foi de trabalhadores da indústria têxtil, que durou mais de um mês e paralisou toda a produção. Imaginem na época, um país industrializado, que um dos principais pilares da economia era o têxtil, parar por um mês. É um impacto gigantesco. Se hoje o CLT falta um dia, o founder, o líder tóxico já quer matar, quem dirá um mês? Nossa, imagina naquela época que o deslocamento do produto era muito mais complexo. A gente está falando de navios, né, transitando ali com o produto para outros países. Imagina um mês sem uma fábrica trabalhar naquela época, o tanto de impacto que está. Vamos parar para pensar, você lembra da greve dos caminhoneiros que a gente teve uns anos atrás? Nossa. Que a gente teve o posto de gasolina com gasolina exorbitante, gente sem poder. Não tinha ônibus, não tinha Uber, porque não tinha gasolina, porque os caminhoneiros isso relembrou a pararam. gente o quanto a gente acha que está digitalizado e autônomo, entre aspas, mas o quanto a gente depende de uma função que a gente não vê, mas que é extremamente essencial para alimentar a indústria e para comida e várias outras coisas chegar na nossa mesa, né? Fato, exato. Muito bem lembrado. E isso é muito bizarro, né? Porque assim, por que que a gente está contando toda essa história? Porque o DP nasce aqui com a mão de obra nasce alguém que cuida. A mão de obra nasce, galera, nasce a empresa, nasce a indústria nasce alguém que precisa cuidar de tudo isso, né? É uma consequência das atitudes, das coisas que vão surgindo na história, assim. Mas o que é mais importante até agora dessa história que a gente está contando real para vocês? O quanto isso foi importante para a legislação trabalhista brasileira. Criada. Porque se essa pessoa não tivesse lutado, se essas pessoas que são nossos parentes de um certo modo, historicamente falando, se essas pessoas não tivessem parado por um mês, se não tivessem brigado pela gente, talvez a gente não teria o que a gente tem hoje. Exato. E isso também explica muito o nosso histórico de escravos, né? Escravidão, essa cultura de escravidão que a gente tem na nossa legislação. Né? Exato, exato.
Isso se permeou, e se permeia um pouco ao longo do tempo, porque inclusive eu estava até. O Profissão Repórter, nos últimos tempos, exibiu uma matéria mostrando o Ministério do Trabalho indo em vários locais do país e fazendo fiscalizações, impedindo que empresas funcionem, e resgatando trabalhadores que estavam sob condições de trabalho escravo. Pessoas que moravam em fazendas, que não tinham o que comer, não tinham horário de pausa, trabalhavam o tempo inteiro, não tinha equipamentos adequados, tinha um trabalho extremamente precário, assim, e um ambiente de trabalho extremamente insalubre, porque era calor, não tinha nem ar-condicionado, não tinha o que comer, ou Bizarro, onde dormir, não bizarro. tinha onde tomar banho, não tinha um uniforme adequado, uma série de questões, e vários lugares no Brasil, isso principalmente no interior. Então, a gente tem que lembrar que o nosso país ele tem proporções continentais, é imenso. Então, a gente tem uma quantidade de empresas muito grande, e infelizmente, mesmo a gente tendo uma legislação robusta se comparada a outros países no mundo, ainda estamos em 2024. Olha o tempo que se passou e no que a gente está tratando de 1930 para cá. Estamos em 2024 e ainda tem casos de pessoas trabalhando sob condições extremamente precárias, né, que fazem alusão a um trabalho escravo. Bizarro. Não, é surreal a gente ainda estar vivendo uma condição dessa. E o tanto que a gente carrega essa cultura que a gente traz de escravidão desde o começo, né? Desde do descobrimento do nosso país. O tanto que a cultura de escravidão ainda permeia no meio de todo esse contexto, é fato. Sim, sim. E aí eu só queria corrigir minha fala, quanto ainda tem pessoas trabalhando sob condições análogas à escravidão. Esse é o termo correto. E aí, galera, chegaram as primeiras organizações, que aí a gente estava falando de sindicato, e aí nessa época, em 1892, surgiu o Grêmio dos Operários em Fiação e Tecelagem de São Paulo, aí a indústria têxtil, aí o sindicato representando a indústria, o primeiro sindicato de representação da indústria. Em 1902, a Federação Operária do Rio de Janeiro. Em 1906, a Confederação Operária Brasileira. Então, os primeiros sindicatos para tentar e lutar e ajudar a massa trabalhadora a conseguir, a conquistar, né, como a gente disse aqui, condições melhores de trabalho. E daí, Sara, vamos para onde? E aí, finalmente, por mais absurdo que eu ache tudo isso, porque a gente vem de um histórico que já estava rolando indústria, já estava rolando aí imigrações de pessoas de outros países vindo trabalhar no Brasil, já tinha muita mão de obra, mas por incrível que pareça, já tinha começado a nascer, e talvez seja isso uma consequência, né? A gente para pensar, ok, começou a nascer os sindicatos para poder brigar, e isso é um outro tópico para um próximo Sim, episódio nosso, exato. mas é uma visão totalmente de sindicato diferente do que a gente tem hoje. Sim, Eram exato. sindicatos que realmente tinham que brigar e brigavam fielmente sobre as condições de trabalho que eram muito ruins naquela época, E praticamente mas inexistentes. finalmente nenhum, né? E aí, finalmente, em 1943, mesmo com tudo isso já rolando há muito tempo, durante o governo do Getúlio Vargas, Ou a seja, gente vem trinta e aqui com a sete anos CLT. depois. trinta e É, sete é anos absurdo. depois. Então, assim, você imagina o tanto de briga, de mortes, de guerras, de greve que rolaram no meio desse contexto, para depois de um longo período de tempo a gente finalmente ter uma consolidação das leis do trabalho sendo criada em um governo para que de fato comece a ter ali uma regulamentação sobre o Sim. trabalho em si, de modo geral. E ali, naquele momento, galera, foi o divisor de águas, onde realmente o governo Vargas implementou uma série de reformas sociais, econômicas, criou-se o Ministério do Trabalho, olha aí o departamento pessoal começando a surgir, ó. Já Uhum, existia com outros nomes, senhores feudais ali já uhum. administravam a empresa, mas a gente começa a ter a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a gente começa a ter a Justiça do Trabalho, então a gente começa a ter uma história que de fato começa a impactar os direitos trabalhistas, porque a gente começa a falar de sociedade, de trabalho como um todo ali no meio do contexto. Então, a relevância de tudo isso para a gente começar a ter realmente tudo que a gente tem hoje, né? Uhum. Tudo que a gente de fato tem. Então, para a galera que quando fala de férias hoje, quando fala de hora extra, a gente
não tem uma CLT perfeita, e também isso seria para um outro episódio, a gente tem muito para Sim, falar sobre isso, porque a gente vai parar para pensar, nasceu em 1943, muita coisa não foi revista dentro da CLT sim, depois disso, outras coisas já foram revistas, né? A gente tem reforma trabalhista, a gente teve crise pandêmica, então muita coisa foi sim. revista ao longo do tempo, mas muitas não. Então é uma consolidação de leis velha. Uhum, sim, Mas quando a gente fala hoje de férias, de hora extra, de adicional noturno, graças à CLT que a gente pode hoje viver em sim. paz com isso, Uhum. sabe? Então, o quanto que no passado tudo isso foi de grande valia para consolidar o que a gente tem de direito hoje, de ter a visão que a gente tem de direito hoje, sabe? Uhum. Boa, boa. E, assim, a CLT, para quem não sabe, hoje a gente fala CLT, né? E parece que é algo. Ah, CLT. Ah, um livrinho Uma ali. bíblia, né? Ah, um Como uma livrinho ali. bíblia. Só que, por mais que ela seja grande, às vezes a galera não lembra, né, que a CLT é grande. A CLT tem 8 capítulos, e aí, que especificam os direitos de grande parte de grupos trabalhistas brasileiros. E aí, e com isso, a CLT tem mais de 922 artigos, onde, como a Sara falou, a gente Loucura. consegue encontrar informações, né, e as leis sobre identificação profissional, duração da jornada de trabalho, salário mínimo, férias, segurança e medicina do trabalho, proteção ao trabalho da mulher e do menor, que isso é muito importante, previdência social, regulamentações de sindicatos de classes trabalhadoras. Então, assim, é, desde o início, se percebeu, e no caso da criação da CLT, a gente diz aqui, né? Se percebeu, e com isso, eu acho que se deu a origem, porque assim, eu tenho a lei. Eu tenho um órgão lá, que é o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Eu tenho Uhum. sindicatos. Só que quem eu tenho dentro das empresas? Porque o patrão, o dono ou as demais áreas, principalmente na época que com a industrialização tinha muito foco em produção, ninguém ia parar para falar, ah, Sim. fulano recebeu, ele recebeu certo. Ai, o benefício da época, ai, como que operacionaliza pagamento? Porque, galera, vamos lembrar, é Uhum. 1900 e bolinha aqui. Então, assim, não tinha internet, eu não lembro se tinha internet na Não, época, é um dado que eu não sei. Mas, tipo, impressora, todas as ferramentas não. tecnológicas que a gente tem hoje, Datilografia. não Não, não tinha, é galera, muito vamos antigo. lembrar. A gente consegue, não é muito antigo. Se a gente pegar uma geração, duas, três antes da gente, ou uma, eu posso estar falando besteira aqui, mas com certeza. Eu tenho pessoas da antiga geração, uma geração atrás da minha, que registro de ponto era minha mãe. Minha mãe batia ponto, era aqueles No reloginhos que ia lá, cartão. colocava o Ah, papelzinho e rolava o exato. registro. A contra-cheque da minha geração ainda. Eu peguei essa fase. Uhum. Nossa, me senti uma velha aqui agora. Vou ter que fazer tratamento psicológico para isso, mas tudo O bem. que não é um Levar para minha problema, aqueles. sessão. Mas eu lembro que a guia de seguro-desemprego era aqueles papeizinhos que a gente levava para a escola. Eu não Folha lembro o nome amarela e mais. verde, né? Que parece tinha o stencil, né? Que tinha que colocar uma folha atrás Isso! para o que você escreve em cima passar para a folha Perfeito! de trás. Perfeito. Contra-cheque era a mesma coisa, era contra-cheque daquela forma. E eu não estou falando de gerações muito antigas, porque eu vivi isso. A minha mãe viveu isso no emprego dela. Então a gente não está falando de gerações muito antigas. Quem é que administra tudo isso? Porque é fato, a gente tem, ok, Ministério do Trabalho, nasce uma consolidação de leis do trabalho, mas as empresas estão focadas no lucro, na receita, Na na produção. produção. Começa a se falar de sindicato nesse momento que realmente faz o papel de fiscalizar se isso está rolando mesmo ou não, ou se está no papel. Mas é uma baita de uma consolidação de leis trabalhistas. É um livro enorme. Quem faz isso Exato. acontecer criando políticas? Quem Quem faz isso analisa acontecer isso, né? gerenciando? Porque Aí a gente assim, começa a falar do nosso povo, do nosso exato. people. Exatamente, porque assim, uma coisa tem 922 artigos, mas ele é generalista, digamos, no sentido assim. Então, você tem Uhum. que analisar em qual ponto a empresa que você está ali se enquadra de acordo com o segmento ou não, naquelas regras, de acordo com os cargos que você tem. Tudo isso são especificidades que tem que ser levadas em consideração e que vão gerar impacto do que uma empresa deve seguir ou não.
A gente tem, por exemplo, para apoiar algumas interpretações, inclusive da CLT, que foi, né, como foi, né, no tempo em que foi escrita, não foi, era pensando para aquela época que não tinha nada. Então, quando a gente lê hoje, a gente fala, meu Deus, não, claro, algumas coisas assim, não tá escrito pode ou não pode, tá escrito pode ser que possa, mas não literalmente, né, assim exemplificando, mas e aí a gente tem, aí vieram a criação das súmulas, que são textos curtos que sintetizam aí o entendimento de um tribunal de um determinado tema, baseado em decisões judiciais repetidas. Então, por exemplo, se uma empresa começa a receber muito passivo trabalhista de pessoas alegando que a empresa pagou errado, as férias, pagou na data errada, ou pagou uma hora extra errada, ou pagou qualquer benefício, ou teve alguma situação que tem impacto de legislação trabalhista, essa súmula ela vem para ajudar a comunidade jurídica a esclarecer, e aí que entra a jurisprudência, né? A uniformizar essa jurisprudência no caso de passivos trabalhistas que envolvam esse mesmo tema. Então, a súmula ajuda muito a gente, cara. Ajuda muito a gente. E aí, a gente tem que lembrar que, assim, a gente está falando de 1943, mas ao longo do tempo, muitas outras coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, ali entre 1900 e 1970, 1960 e 70, teve a criação do FGTS, o nosso queridinho Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, do 13º salário, da regulamentação do direito de greve, né? Porque fazer greve é um direito, galera. Né? A gente, infelizmente, tem que lutar pelos nossos direitos, e uma das formas de fazer isso não é batendo no amiguinho, esfregando a cara dele no asfalto. É fazendo greve de forma civilizada. Por favor, obrigado. Sim, Em sim, 1988, a super gente teve importante. a Constituição conhecida como Constituição Cidadã, que ampliou alguns direitos trabalhistas, inclusive a licença maternidade de 120 dias e estabilidade para gestantes. Então, olha aí, 1988, galera, não é muito antigo isso. 2000, ali entre 2000 e 2010, a gente começou a ter algumas alterações maiores, mais amplas, né? Diversificando algumas alterações pontuais, como a flexibilização de algumas regras, a criação de novas modalidades de contrato de trabalho. E em 2017, que também não é muito longe, ó, 7 anos se passaram depois dessas pequenas alterações, veio a queridinha reforma trabalhista com mudanças significativas, como a prevalência do negociado sobre o legislado, a criação de trabalho intermitente e vários outros o fracionamento de férias, que antes o pessoal fazia ali, né? As férias de gaveta, e fracionava isso por conta própria, e formalizaram isso. Então, depois desse tempo, algumas mudanças foram acontecendo, mas se a gente for fazer uma análise, a gente, tipo, essas mudanças aconteceram de forma muito distante. Entre 1970 e 1988 foram 18 anos. Aí depois, 12 anos depois. Aí depois, Uhum. 17 anos depois. Então, quando a gente analisa esse comportamento de atualização, as coisas demoraram muito tempo para serem revistas, analisadas, implementadas, né? E o mais incrível de tudo isso é que a gente consegue ver que é uma luta constante. Ainda no tempo Uhum. de hoje, é uma luta constante quando a gente fala de direitos, dos nossos direitos trabalhistas. A gente teve lá no começo a CLT, hoje a gente tem as reformas, as súmulas, a gente tem novas medidas provisórias acontecendo, né? A gente tem a legislação da empregada doméstica, que é bem recente também veio de uma mudança para os direitos trabalhistas. Então, você vê que muita coisa ainda se é falada, muita pauta ainda se é vista. A gente tem um novo cenário hoje de totalmente home office, trabalho remoto, também são pautas novas. Então, o nosso direito trabalhista, a legislação, ela é mutável constantemente. Aí a gente tem um governo que às vezes tira um ministério, bota o ministério, vira uma secretaria, não, aí vira um ministério e depois vira uma secretaria. Mas a gente teve as mudanças da legislação no quesito de justiça do trabalho, onde muita coisa virou online, né? A gente não tem aquela papelada que a gente tem hoje. Então, é uma legislação mutável. E aí, Exato. o que o DP tem a ver com tudo isso, né, galera? O DP é o que está ali ao longo de toda essa caminhada, também de forma mutável, porque se você, meu amigo, é do DP e você não cresceu e mudou e flexibilizou e cresceu e virou estratégico no meio disso, você morreu no meio do contexto ali com os senhores feudais.
Porque os senhores feudais não existem mais, não naquela página, naquele perfil que ele é. Fica aqui um ponto de reflexão, outro tema para um outro episódio, mas o cenário mudou e o DP entrou para administrar, criar políticas, conversar com outras áreas, criar um ambiente, sim, mais amigável, criar um ambiente melhor para os funcionários, onde, de fato, toda essa legislação aconteça ativamente de uma forma estratégica para a empresa, porque a empresa precisa continuar tendo receita, gerando lucro para ela sobreviver e ter empregos, mas eu também preciso que essa legislação aconteça de forma efetiva para que a gente tenha aí um empregado feliz, satisfeito, com os direitos básicos deles todos garantidos. E aí a gente tem o quê? O departamento pessoal, ele tem tudo a ver com isso. Então, acabou o senhor do engenho, o administrador que atuava ali no dono da lavoura, fazenda, né? Toda aquela administração do escravo e vira ali o cuidar do empregado, com um viés equilibrado de intermediar entre o negócio, entre a receita, mas com o cuidar da experiência do colaborador. Então, essa evolução histórica que a CLT mudou totalmente o viés, surgiu as necessidades de terem mais setor, de ter financeiro, departamento pessoal, administração, né, de ter comercial, isso é tudo importante e começa a ter um poder, um potencial maior sobre o sindicato. A gente começa a ter convenção coletiva, acordo coletivo que conversam entre eles, a gente começa a ter processos. Então, ler a CLT, que eu falo, gente, não faça isso, não precisa decorar a CLT, pelo amor de Deus, vamos utilizar o seu tempo de forma estratégica. Ninguém precisa decorar nada hoje. Porque eu sei o artigo tal. Não precisa. Gente, tem IA, tem IA. Vamos utilizar a inteligência artificial, ela sabe tudo. Pergunta para ela qual é o artigo da CLT, tal situação que a inteligência artificial vai trazer. Só que aí um ponto importante, né? Legislação é um tema na faculdade, em pós-graduação. Então, não, como a Sara falou, você não precisa decorar, mas você precisa saber. Até porque a IA, ela está sendo treinada e desenvolvida. Então, você precisa também saber analisar se o que ela está te trazendo é fidedigno. Ou mesmo que se você pesquisa no Google, você precisa ter essa filtragem, tipo, opa, isso aqui que a internet, né, digamos assim, me trouxe, está fazendo sentido? Você precisa conhecer da lei, você não precisa decorar a lei, você precisa saber os direitos que o seu funcionário e você tem, para que você conduza da melhor maneira todos os processos. Porque a partir da CLT se cria processos, políticas, projetos dentro da empresa. Então, vamos parar para pensar aqui, da base, bem né, recente. Exato. Vamos parar para pensar no mais recente agora, que foi com a pandemia. Com o surgimento da crise de vírus, do momento pandêmico, surgiu novas leis, surgiram novas políticas, surgiram novos direitos trabalhistas, surgiram novos métodos de trabalho dentro do contexto organizacional. E novas necessidades, né? Porque ninguém podia ir fisicamente para a empresa. Então, por exemplo, eu acho que nessa época de pandemia, o DP realizou, infelizmente, de uma forma muito trágica, né? Sinto muito se alguém perdeu alguém na pandemia. Mas porque foi, né, um evento trágico na história da humanidade. Mas uma das coisas que a gente ganhou na nossa área e a oportunidade de forçadamente fazer acontecer é não ter mais papel. Eu, por exemplo, desde a pandemia, não trabalho mais com papel, porque as pessoas não poderiam ir presencialmente, você tinha que. As relações de trabalho continuaram, as empresas tiveram que continuar a operar, as que conseguiram, né? E você tinha que assinar documentações e como fazer isso de maneira digital. Eu acho que na pandemia que a gente teve um boom de uso de plataformas como DocSign, ClickSign, enfim, que possibilitaram fazer a assinatura de forma digital e 100% segura com respaldo jurídico, toda a rastreabilidade de IP da máquina, localização, data e segurança da autenticidade, né? Então, o DP ele surge aqui para fazer tudo isso acontecer entre o negócio e o interesse do negócio, das empresas e a melhor experiência de tudo que está ali na CLT, na legislação de modo geral, que é a experiência do colaborador. Então, o que o DP tem a ver com isso? Vamos pegar como exemplo um único processo. Se eu pegar ali, por exemplo, o processo de admissão, que é o único processo dentro do departamento pessoal, um único. Eu tenho milhares de leis, de artigos da CLT que falam só sobre esse processo. Eu tenho milhares de artigos que falam sobre esse processo, que vai desde o contrato de trabalho até um benefício de direito dele no processo de admissão. E isso, gente, é um processo do departamento pessoal.
Então, se eu for fazer uma reflexão aqui, valorizem o trabalho do departamento pessoal, porque ele tem que fazer tudo isso rodar, tudo isso garantir que a Sim. empresa está em conformidade. Isso é um processo. Ele tem que Uhum. linkar a CLT com a convenção coletiva de trabalho, com o que a CLT fala, o que a convenção fala, que isso impacta Uhum. em toda a experiência do colaborador no processo de admissão. Tem que ser assertivo, tem que ser Sim. sustentável. A execução do processo tem que gerar lucro para a empresa, ele tem que pensar no negócio, tem que É, pensar em como o funcionário lida com essa experiência. Os bastidores por baixo de tudo isso é muito grande. E o DP está ali exatamente. proporcionando tudo isso, sabe? Exato. E uma coisa que você falou que é muito importante é que o DP tem que executar os processos de maneira que isso não traga prejuízos para o negócio e nem para as pessoas, né? E o que a gente vem falando sempre, isso envolve experiência da pessoa colaboradora. Então, a gente tem um desafio muito grande, e isso é uma necessidade que vem se potencializando ao longo dos anos, né? De pensar, a gente tem uma origem histórica onde a gente era só processual, né? Porque a gente tinha que garantir a lei e operacionalizar tudo isso, e devido à ausência de tecnologia para a época, era tudo muito extremamente processual, as empresas não tinham as estratégias de negócio que tem hoje, a visão para pessoas, a questão de cultura, então era 100% processual. E a gente passou por essa evolução, e com a evolução da tecnologia, de aliar essa questão do compliance, de garantir não só que as empresas sigam a legislação trabalhista, as regulações, evitando passivo trabalhista, evitando, às vezes, a parametrização de um encargo de forma errada, porque aqui a gente tem que lembrar o impacto que o departamento pessoal tem no negócio. Se a gente, por exemplo, faz a definição de encargos erroneamente, recorda os encargos erroneamente, a empresa pode entrar numa dívida com a Receita Federal, que agora eu acho que é ela que regula a questão do INSS, os valores de INSS. A empresa pode ficar impedida de emitir a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, e pode, consequentemente, ficar impedida de contratar um fornecedor terceiro, de ser contratada por alguém ou por alguma empresa, e até impedida de emitir nota fiscal. Olha isso. Olha aí a profundidade onde chega para o negócio a atuação do departamento pessoal. É um Então, peso muito grande. aqui a gente está falando de uma coisa que tem um impacto estratégico para o negócio. E aí, com a evolução da tecnologia, a gente teve que aliar esses dois mundos. Como que eu faço um processo operacional que tem uma veia muito grande, assim, operacional e manual, né, né, deu dessas questões, alguns exemplos que você tinha de marcação de ponto. Eu não imagino como o departamento pessoal na época que tinha ponto marcado no cartão, como que eles conferiam alguma coisa ali. Eu não tenho a mínima noção como que eles faziam isso. Então, aí a gente vê com o surgimento da internet, impressora, que eu imagino as pessoas digitando contrato de trabalho numa máquina da datilografia. Impressora, toda a questão de sistemas, que ao longo da legislação foi também modernizando algumas questões de controle de jornada. Tinha aquele relógio da digital que passou a ser tablet, que passou a ser celular, que hoje tem, né, a regulamentação para ter ponto alternativo por computador e tudo mais. Então, o DP teve que se adequar a essa evolução tecnológica e entender como que ele une esses dois mundos. Como eu uno o processual com o tecnológico e como que eu faço para viabilizar, ou, por exemplo, processos em alto volume. Porque na época que não tinha impressora, por exemplo, como que você contratava 100 pessoas? 200 pessoas, como que você assinava tudo isso, como você registrava a carteira e entregava para todas essas pessoas. Então, com o surgimento da tecnologia, a gente ganhou um desafio muito grande também de estruturar processos e ter, inclusive, essa visão estratégica de como viabilizar esses processos em alto volume de maneira assertiva e de maneira fluida, tanto para quem operacionaliza, para quem está fazendo, quanto para quem está sendo impactado, né, que é o colaborador, e para a empresa, né? Sem gerar ônus para a empresa, sem gerar risco de passivo trabalhista. E aí a gente tem que pensar tudo isso de uma maneira que não gere nenhum tipo de ônus também para o negócio, né? Então a gente tem que pensar em vários pilares aí, né? Quem executa, quem vai ser impactado, o negócio, né? Que subsidia tudo isso. E aí a gente também vem para as questões mais estratégicas também. As empresas querem otimizar custo de mão de obra, né? Então, como que a gente faz a gestão da jornada dessas pessoas junto com a liderança? Né? Como que a gente proporciona ferramentas funcionais, didáticas para eles e processos, e constrói processos funcionais, como funcionam, por exemplo, o reflexo dos encargos, né? As atualizações de incidências que acontecem constantemente, mudanças na estrutura do negócio, então às vezes uma empresa faz uma compra, uma fusão, como a gente harmoniza
os benefícios, Uhum. custo de pessoal, como que a gente visibiliza para o negócio, né? O que está envolvido no custo de pessoal, a gente ter essa necessidade como área, né, de ter essa visão mais global, né? A gente, para ter esse cálculo de força de trabalho, a gente tem que entender, a pessoa recebe equipamento, quais tipos de acesso que ela tem, porque tudo isso envolve Uhum. custo para a pessoa, se ela tem tudo Sim, isso. sim. E isso, consequentemente, indo também para o escopo ainda maior, planejamento de força de trabalho, porque eu só consigo planejar minha força de trabalho também a partir do momento que eu entendo não só a demanda de negócio e a estratégia que eu quero ter para aquele negócio, se eu quero escalar, se eu quero dar uma certa estabilidade e consistência, mas quanto aquela pessoa custa para mim e tem o cálculo do que chama homem-hora, né? Então, quanto custa a hora Uhum. daquela pessoa para mim e qual é o custo global dela, né? Além do salário ali em si, né? Incluindo encargos, incluindo uma série de coisas, benefícios e tudo mais. Né? Então, assim, hoje eu acho que o DP tem uma atuação super estratégica, onde eu resumiria, assim, de forma, eu acho que, claro, né, muito não simplista, mas dinâmica, talvez, que hoje a gente precisa integrar processos, pessoas e tecnologias. Então, É isso. o nosso universo gira em torno disso, assim. Principalmente porque a gente evolui também para uma coisa que a gente não precisa só executar, pensar, estruturar, construir esses processos e ter todas essas análises, mas a gente precisa comunicar esses processos. Como que a gente conversa com as pessoas, como a gente atende as pessoas, Sim. como a gente comunica os processos para a liderança, como a gente comunica esses dados que a gente tem, como por exemplo, o custo ali de pessoal, de mão de obra, de força de trabalho para a liderança de RH, para o board da empresa. Então a gente passou por uma transformação do processual ao estratégico muito grande, né? Então a transformação da legislação somada a toda essa transformação tecnológica que vem ocorrendo e agora com a IA, né, o boom de IA, que a gente tem que entender como a gente integra isso nos nossos processos, como funciona e como a gente vai trabalhar com isso. Mas como a gente integra todas essas mudanças e soma isso e continua atuando de forma consistente no DP, né, Sara? Sim, sim, não, faz muito sentido, porque a visão mudou muito. Então, a gente parar para pensar, onde literalmente a gente não tinha tempo para respirar, porque eram muitos processos, volume muito grande, a ausência de tecnologia, literalmente apertávamos botões para poder fazer as coisas acontecer. Hoje, a própria empresa tem uma visão muito diferente, perdão, com toda essa tecnologia, com todos esses processos, com essa visão de negócio, né? A gente vira a chave, deixa de ser simplista e começa realmente a olhar para dentro da empresa como o processo de departamento pessoal pode impactar, pode agregar no negócio, né? E hoje a gente tem papéis muito complexos dentro da área, de dados, de benefício, de análise de folha, de auditoria, de Sim. projetos, né? Projetos dentro, sim, departamento pessoal tem projetos dentro de tecnologia, de Sim. IA, de processos robustos de migrações de sistema. A gente não tinha sistema naquela época. Hoje a gente tem migrações de sistema, de como a gente lida com o fluxo de trabalho dentro do DP, se a gente tem DP interno, externo, como é que a gente lida com Exato. a contabilidade, né? Então, hoje, que seria um excelente tema para o nosso próximo podcast, nosso próximo episódio do nosso podcast, sobre terceirização de departamento pessoal, sim ou não, como é que a gente lida com isso hoje. Então, o que que a gente quer trazer para vocês nesse episódio, né, ao longo desse episódio de hoje? Que existe um histórico muito robusto sobre como o departamento pessoal nasceu em toda essa história e seu trabalho e sua função diante disso, mas também existe um divisor de águas de como a gente é hoje, de como é a nossa força de trabalho dentro da empresa, dessa estrutura do negócio, do planejamento, do processo, da tecnologia das pessoas. Então, de como a gente continua sendo uma pirâmide muito importante, básica da experiência dos direitos trabalhistas para as pessoas, para o negócio, mas como a gente teve uma virada de chave muito importante para o negócio de que a gente não é mais uma área simplista, que a gente é uma área que reforça um propósito importante na experiência do cliente, sim, porque é o nosso colaborador, as áreas envolvidas e o tanto que a gente impacta no negócio e como a autoliderança, os executivos enxergam a nossa força de trabalho hoje, sabe? Sim, sim. E essa questão também, eu acho que existe uma questão muito forte, que assim, muita.
eu acho que muitas pessoas não enxergam o real impacto que a gente tem em experiência da pessoa colaboradora e às vezes até subestima isso, tipo, não entendem a importância e muito do que a gente vem falado, né, até agora. Tem um episódio que eu vi num quadro do diretor de RH Latam da Johnson Johnson. Ele tem um quadro chamado Café com RH, e é onde ele chamou um profissional, o Boris Shibayama, que ele é diretor de serviços compartilhados de RH no México e na América Central para o Walmart. Ah, o Boris, nesse episódio do Café com RH, ele fez uma analogia muito boa, onde ele falava um pouco, e aqui eu vou traduzir um pouco para as minhas palavras, né? Sobre a pirâmide de Maslow, que, para quem lembra, né, é a teoria sobre as nossas necessidades básicas como ser humano, como pessoa, né? Para a gente alcançar ali o máximo, o que que a gente precisa ali de básico, passar para ter ali o alcance máximo de satisfação como pessoa, bem-estar. E ele faz uma analogia onde o DP é a base da pirâmide, né? Fazendo essa analogia à pirâmide de Maslow, de necessidades básicas como ser humano. É a base da pirâmide da experiência da pessoa colaboradora. Porque pensem comigo, a empresa tem uma estrutura super robusta de treinamento, desenvolvimento, de performance, às vezes um pacote muito legal, competitivo de benefícios, de remuneração, tem oportunidade de crescimento, mas todo mês ela recebe o salário errado. Então, todo mês ela recebe o benefício errado. Os processos não são fáceis de entender, as ferramentas não se conversam, não são funcionais, o líder não entende os processos, não tem uma sinergia entre a liderança e o DP, ou entre a liderança e o RH, né? Se o DP estiver ali dentro da estrutura do RH, no contexto do negócio. Então, a experiência dessa pessoa não vai ser efetiva. Ela não vai ser boa. Porque todo mês ela, pô, de novo, esse mês veio errado, de novo meu benefício veio errado, de novo eu pedi férias e estava com a data errada, ou de alguma forma eu pedi, registrei, apagou. Então, assim, o departamento pessoal é a base da experiência da pessoa colaboradora. Isso é uma visão, assim, que eu endosso muito, 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 muito. E eu acho que essa é a reflexão que fica de final, assim. Com tudo isso que a gente trouxe aqui, tudo isso permeia a experiência da pessoa colaboradora. A gente está desde quando a pessoa é Sim. aprovada no processo seletivo até quando ela sai da empresa e depois. Né, dependendo do que possa acontecer, dela ter que acionar a empresa para alguma necessidade específica. Então a gente faz parte dessa experiência, né? E isso é um ponto muito importante, Gui, porque quando a gente faz uma reflexão aqui no final do nosso episódio de hoje sobre tudo isso que a gente falou, sobre o histórico de como chegamos aqui, como surgiu tudo isso, como surgiu a mão de obra de trabalho e como que a gente chegou até aqui nesse contexto, a história toda, ela envolve o quê? Ela envolve pessoas, ela Exato. envolve profissionais, ela envolve direitos dessas pessoas, Uhum. experiência dessas pessoas. Então, é importante a gente reforçar no final desse episódio o propósito da nossa área, que é essa integração entre o negócio e as pessoas e as melhores Uhum. experiências dessas pessoas, porque quem faz a receita, quem traz a lucratividade, quem faz a roda girar são essas pessoas. Exato. Então, por mais que a gente tenha a melhor metodologia de avaliação de desempenho, a melhor metodologia de cargos e salários, os melhores benefícios, conforme Blaster, Master da avaliação da pesquisa de Everbody, sei o que lá. Se a gente Uhum. não tiver um departamento pessoal que tenha realmente um potencial, expande horizontes, protagonista, que faz o seu papel com excelência estratégica, que une forças e faz isso acontecer de forma congruente com todas essas áreas, não adianta, não adianta. Não Uhum. adianta eu ter nada se eu não tenho aqui realmente um DP que faz acontecer de forma com qualidade, assertiva, né? Uhum. Sim. E também um ambiente que proporciona isso, né? Como a gente disse, a gente precisa né? Eu acho que a gente sempre precisa reforçar isso, a gente precisa de uma liderança que escute, né? Que apoie, esteja dando voz. Como você disse, eu acho que o exemplo que você trouxe da liderança que você teve, né? De RH é muito bom, porque é isso, né? A gente precisa dessa liderança e um ambiente que proporcione isso, né? Porque às vezes não adianta também você querer que o DP tenha uma atuação estratégica, sendo que você não dá espaço, não dá ferramenta, não dá oportunidade, não dá nem Exato. ouvidos a esse profissional, né? Então, vamos Uhum. relembrar sempre isso.
Ai, galera, se vocês ficaram até aqui, muito obrigado pelo tempo que ficou aqui conosco. Se você chegou até aqui, Maravilhoso. hoje foi um episódio um pouco histórico mesmo. A gente fez uma pequena viagem no tempo, relembrou os tempos de escola, mas espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, estamos nas principais plataformas de streaming, Spotify, Isso estamos aí. Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e Deezer. É muito importante que vocês avaliem o nosso episódio, comentem, interajam Por conosco. favor. Então, contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que que vocês acham dessa evolução histórica, de todas as transformações que a gente tem passado. A gente tem a oportunidade de melhorar mais, o que a gente tem feito de muito louco que o mundão precisa ver. Então, conta pra gente e não esquece, fica aqui com a gente pra gente fritar muito pastel ainda, porque a gente tem muito pastel para fritar, muita coisa bacana, muita prosa e então ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima Obrigado, pessoal. fritada. Até, até. Tchau, tchau. Tchau.